O semeador é o que semeia a palavra de Deus. Aqui o Raí falou, Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Marcos 16:15, Jesus dá ordem que a semente da palavra de Deus seja semeada nos corações das pessoas. E hoje, meu amigo, nós, nessa noite, aqui na casa da irmã Chaguinha, estamos com essa responsabilidade de semear a boa semente do Evangelho ao teu coração, meu amigo, que nos escuta nessa noite. Primeiro nós ouvimos o semeador. Quem é o semeador? O que semeia a palavra de Deus. Onde estão os semeadores da palavra? Onde estão? Aleluia. Posso ver? O Raí falou aqui que não precisa de carga, e é verdade. Jesus Cristo diz por todo mundo, ele dá aos discípulos, a todos aqueles que acreditam em Jesus, que leem a Bíblia, que oram, que são crentes em Cristo Jesus. Se você é crente em Cristo Jesus, você pode semear a palavra. Basta você ter coragem, ler a Bíblia, orar e pedir a direção de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Ele fala aos nossos corações. E aí o semeador é o que semeia a boa palavra, a semente do Evangelho. E o que é a semente? A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, 13 diz: porque a palavra de Deus, ela é o que? É viva e eficaz. Essa semente é a palavra de Deus. E essa palavra, ela é viva e eficaz. Como viva, ela produz vida. Como eficaz, ela produz frutos. Certo? Ela é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aonde é que a palavra vai entrar? No coração. No coração da pessoa. E não há criatura alguma que esteja encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa palavra, ela enxerga tudo. Deus enxerga tudo. Deus vê. Às vezes a gente não conhece a pessoa e começa a pregar, mas Deus está falando ao coração. Deus está falando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Eu não te conheço, meu amigo, você que está aí no seu lar, na sua casa e na sua família, mas a palavra de Deus te conhece. Deus te conhece e quer transformar a tua vida. Mas também existem os tipos de solo que nós acabamos de ler. Primeiro, o semeador. Quem é o semeador? Deus. A semente, a palavra. O semeador também pode ser considerado o pregador, aquele que semeia a palavra. E a semente, que é a palavra de Deus, e os tipos de solo. Os tipos de solo é considerado os tipos de coração que recebe a palavra. E nesses tipos de solo, ninguém recebe da mesma forma e da mesma maneira. Vamos ver o primeiro tipo de solo, é o coração do homem. É o coração da pessoa, é o primeiro tipo de solo. E esse coração estava à beira do caminho. E o que é a beira do caminho? É o que ouve a palavra, mas não compreende. Eu lembro-me de Filipe ali pregando para o eunuco da rainha de Candace. Ele estava pregando e aquele homem estava lendo o profeta Isaías e foi feita a pergunta: entendes o que lê? E ele disse: como eu vou entender se ninguém me explica? Se ninguém me explica, é possível. As pessoas não compreendem, está na beira do caminho, não está compreendendo. Mas nessa noite, meu amigo, nós estamos aqui para lhe ensinar, lhe
lhe instruir no caminho do Senhor, para você sair da beira do caminho e entrar no caminho do Senhor Jesus Cristo. Por isso a necessidade do novo convertido passar pelo discipulado. O discipulado é um momento de aprendizado, que você vai ouvir a palavra, vai ser instruído pela palavra e vai ser edificado pela palavra do Senhor nosso Deus. E aquele que estava à beira do caminho, ele não compreendia o que foi que aconteceu. Vindo as aves do céu a comer e não produziu fruto. Mas também tem outro tipo de solo. Qual é o tipo de solo? O solo pedregoso. É o que recebe a palavra de Deus com alegria, mas não tem profundidade. Foi caído a semente em pedra, não tem como gerar fruto. Nem tem raiz. Nem tem raiz. Diz até aqui o texto. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saiu, porém, o sol e queimou. O que é o sol? É as dificuldades, as aflições da vida. Queimou, sufocou e não gerou fruto. Meu amigo, que você não seja o solo à beira do caminho, não. Que não compreenda, venha compreender. Vá à igreja. Nós convidamos você, vá à igreja. Ouvir a palavra de Deus. Tem culto no domingo, tem culto na terça, na quinta nós estamos na rua pregando. Vá ouvir a palavra de Deus, compreender. A Bíblia diz: esse povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento de que? De Deus, da sua palavra. Aleluia. Nós vamos compreender. A outra caiu em pedra, não tem profundidade, recebe com alegria, mas não tem solo profundo. Por isso a necessidade de mergulhar profundamente na compreensão da palavra de Deus. E aqui em Lucas capítulo 5, eu vou ler essa história, versículo 4 em diante. E quando acabou de falar, disse Simão, que era Pedro: faz-te ao mar alto e lança as redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Eles passaram a noite toda, nada apanharam. Talvez seja a tua vida, meu amigo. Passa a noite toda, o dia trabalhando e não tem fruto, não prospera. Sabe por quê? Jesus não está no negócio. Aqui eles passaram a noite toda sem Jesus, mas quando Jesus chegou, ele disse: vai lá para o profundo, te aprofundo. E Pedro ainda questionou a Cristo, mas disse: Senhor, como o Senhor manda, segundo a tua palavra, lançarei a rede. E ele lançou e saiu o quê? Muita grande quantidade de peixe. A pesca foi maravilhosa. Sabe por quê? O que é a lição aqui? É para sair do solo rochoso. É para ter raiz. É para se aprofundar em Deus. Meu amigo, você precisa conhecer ao Senhor. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. É necessário conhecer o nosso Deus, que é o Salvador do mundo. Só que outra caiu entre espinhos. Primeiro tipo de solo, beira do caminho, não tinha compreensão. Segundo tipo de solo, pedregoso, não tinha profundidade. Nós vivemos uma geração rasa, uma geração que não busca o conhecimento de Deus. E quando chega o problema, se desespera, perde a cabeça. Meu amigo, não te desespere não. Te abrigue em Cristo Jesus. Te aproxime de Cristo Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Outra caiu entre os espinhos. E o que é os espinhos? As preocupações, as riquezas e os cuidados da vida sufoca a palavra no coração. Preocupação acaba com tudo. Mas o que é que a Bíblia diz? Eu não vou lhe condenar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela primeira oração, súplica com ações de graça. Não deixa, meu amigo, as preocupações inundar tua mente, inundar teu coração. Igreja do Senhor que está aqui presente, irmãs em Cristo Jesus, irmãos, não deixa as preocupações tomar conta de você, não. Mas faça o quê? Vá orar, vá suplicar, vá agradecer. O texto diz: oração, súplica e ações de graça, agradecimento. Um coração agradecido formoseia, o rosto se alegra. E como é que nós nos alegramos? Entendo a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo e ser coberto pela graça do Senhor Jesus. Aí ele diz: na oração, na súplica com ação de graça. Aí vem o resultado. Qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu amigo, você que está lá no seu lar, na sua casa, igreja que está aqui, eu vou orar por você, não concluindo ainda a mensagem, mas eu oro dessa forma, de uma forma profética, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nesse momento inunde teu coração, cubra a tua vida com esta paz que excede todo entendimento. Seja guardado pela presença, pela graça e pela paz de Deus. E aonde é que você vai encontrar a verdadeira paz? Está escrito na Bíblia. Jesus Cristo diz: deixo a paz, a minha paz vos dou. Em Cristo Jesus você tem a verdadeira paz. Você vai enfrentar luta, você vai enfrentar preocupação, mas elas não vão ser espinho para a tua vida, elas não vão te oprimir, porque Jesus é a verdadeira paz para a tua vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele tem cuidado de vós. Essa terra, esse terreno, esse coração estava entre os espinhos, estava cheio de preocupações, mas a palavra do Senhor nos ensina a entregar a nossa vida, a entregar o nosso caminho, a entregar todo o nosso ser nas mãos do Senhor. Por isso ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O mais ele fará. Entrega os teus cuidados nas mãos do Senhor. As preocupações, os cuidados da vida sufoca a palavra no coração. Como é bom um coração limpo. Limpo por quê? Pela palavra. Está em João 15, 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Sabe, um coração limpo, ele está livre da preocupação. Ele sabe em quem depositou a sua esperança. Ele sabe em quem depositou a sua confiança. Essa parábola é profunda demais para o nosso coração. Por isso é interessante a gente buscar abrigo no Senhor Jesus. E eu fiz essa reflexão aqui. Não deixe as preocupações sufocar a sua vida, tornando assim infrutífero. Aquele que está entre espinhos, a preocupação não deixa produzir. A preocupação atrapalha você no trabalho, atrapalha você no ambiente familiar, e tudo onde nós estamos atrapalha. Não produz, fica preocupado, é aquela coisa. Todo mundo se preocupa, mas quando há excesso de preocupação, aí não dá certo. Por isso, meu amigo, a Bíblia é fiel e verdadeira em falar. Lance sobre ele toda a sua preocupação. Vá a Cristo, venha a Cristo nessa noite. Você que está nos ouvindo, venha a Cristo. Ele tem o alívio para o teu coração, ele tem o alívio para a tua alma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. E ele diz: e acharei descanso para a sua alma. E o outro é o solo bom. Esse é bom de falar, né? Solo bom. Que tipo de solo? O solo bom, qual é o solo bom? É o solo frutífero, que deu fruto, que recebeu a palavra no coração. Aí eu faço esse questionamento: que tipo de solo é você? Que tipo de solo é você, meu amigo? É o solo à beira do caminho? É o solo pedregoso? É o solo entre os espinhos? Ou quer ser um solo bom, que produz fruto? Todos receberam a mesma mensagem, mas o que fez a diferença foi o coração de cada um. Um ficou à beira do caminho, não produziu. Outro ficou na pedra, não produziu. Entre espinhos, não produziu. Mas aquele solo bom, que recebeu a palavra no coração, esse deu fruto por quanto? Por 100, por 60 e por 30. Ou seja, a produção da irmã Remédios e da irmã Maria de Jesus não é igual. Todos nós produzimos diferente. O interessante é produzir. Não precisa produzir igual a ela, igual ao outro. Não, cada um tem sua produção diferente. Um deu 100, outro 60, outro 30. O importante é que você venha produzir, é que você venha frutificar na presença do Senhor nosso Deus. E como faço? Um coração para ser um bom solo precisa ser cultivado. Como faço para produzir fruto? Primeiro, orar regularmente, criando um ambiente receptivo para a palavra de Deus. Segundo, evitar as distrações e tentações do mundo que pode tornar nosso coração rochoso ou espinhoso. As distrações, as tentações prende o nosso coração e não deixa a gente produzir fruto. E aqui em Mateus 26, 41 é muito conhecido, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso há necessidade não somente de orar, mas de vigiar, ficar atento diante das tentações. Por isso, aquele solo produziu. Ele produziu por quê? Porque ele cultivou, ele foi cultivado. Seu coração foi cultivado, foi alimentado pela oração, pela vigilância e pela palavra de Deus. E para encerrar, terceira orientação, buscar a orientação do Espírito Santo, que pode ajudar a preparar nossos corações para receber a semente da palavra de Deus. O Espírito Santo, com a palavra, ele vai cultivando, ele vai guiando. Que aqui de João 16, 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo da verdade é o guia, é o consolador, é o orientador da nossa vida. Meu amigo, não há uma vida melhor do que ser dirigida pelo Espírito Santo. Sabe qual é o problema da situação e das pessoas diante das situações? É porque não são dirigidas pelo Espírito Santo. É dirigido pela carne, é dirigido pelo pecado, pelos desejos pecaminosos, é dirigido pelo mundo, pelos prazeres mundanos. E quando a pessoa é dirigida assim, não tem como produzir. Não tem como servir ao Senhor. Mas nessa noite eu falo ao teu coração. O Espírito Santo que me inspira nessa noite a te falar. Deixa o Espírito Santo governar a tua vida. Como o Raí falou aqui. Arrepende-te. Confesse ao Senhor Jesus os teus pecados. E venha nessa noite e seja dirigido pelo Espírito Santo. Aleluia. Quem é que vai morar no céu? Aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na vida. A Bíblia diz em Efésios que ele é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus. Por isso, meu amigo, meu irmão, você que nos ouve, fique com esta palavra. Não deixe os espinhos, as preocupações inundar o teu ser, mas seja orientado, guiado
dirigido pelo Espírito Santo. E eu convido a igreja para nós ficarmos em pé. E eu quero fazer uma oração especial para todos nós aqui. E aí já vamos encerrar o culto. E uma oração por você, meu amigo, que está nos escutar. Você ouviu essa palavra? Essa mensagem do Evangelho de Cristo. Jesus chegou ali sentado, calmo, tranquilo, mas com uma palavra segura e poderosa em Deus. Portanto, meu amigo, deixe nessa noite o Espírito Santo entrar no teu ser. Aí na tua casa, confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Não deixe para amanhã. Talvez as preocupações, você talvez tenha pensado em tirar a sua vida, não faça isso. Pelo contrário, peça o Espírito Santo para governar a tua vida. E você que tem uma enfermidade, está doente, talvez seja essa a sua preocupação. Eu vou orar por você. Vou orar pela tua vida. Se quiser vir aqui, eu acho que dá tempo. Vem cá, eu quero orar por você. Se não der, fica aí na tua casa e eu vou orar pela tua vida. Que Jesus te cure, que Jesus te guie, que Jesus te oriente, que Jesus transforme a tua vida numa nova criatura. Igreja do Senhor, oremos ao Senhor. Eu sei que essa palavra foi dirigida a todos nós. Pai amado, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença. E nesse momento eu clamo ao Senhor em favor das vidas, das pessoas que ouviram a tua palavra. Tem pessoas que podem ser à beira do caminho, não compreendem. Outras podem estar entre os espinhos, as preocupações não deixam produzir, não deixam gerar, não deixam produzir. Outra em solo pedregoso, em pedras, não tem raiz profunda e não produz. Mas outra caiu em boa terra. Qual é a boa terra? É o bom coração, que recebe a palavra e produz frutos. Pai amado, nesse momento, que o teu evangelho, a tua palavra que é poder, que é luz, que é lâmpada, que é viva, alcance, guarita ao coração contrito, ao coração angustiado, ao coração que não tem paz, mas Jesus é a verdadeira paz. Ao coração que está sem vida, mas Jesus é a verdadeira vida. Ao coração que está sem esperança, Jesus é a verdadeira esperança. Alcance, meu Pai, este coração, trazendo salvação, trazendo esperança, paz e alegria da parte do teu Espírito Santo. Abençoa a tua serva, a irmã Chaguinha, que agora ofertou este culto e ação de graça, pagando esse voto. Que o Senhor venha abençoar a tua filha com saúde, com força, com vitalidade, com muitos e muitos anos de vida na tua presença. E que o coração dela venha ser um coração bom para produzir muitos frutos, não só dela, mas todos nós que estamos aqui, todos que estão ouvindo essa palavra, venha receber no coração e venha gerar fruto. Que a paz de Deus, que está acima de qualquer entendimento, qualquer compreensão, inunde o teu lar, a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo na autoridade do nome do Senhor Jesus. E quantos podem dizer bem alto, bem forte, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E amém. Deus abençoe a todos. As bênçãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Está encerrado o culto.